Tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Silvana. Eu integro esse projeto junto com o Alex, com o pessoal. Eu quero hoje conversar com vocês. Vai ser uma conversa rápida, porque tá um baita calor agora, parece que abriu a porta, deu uma refrescadinha, né? Eu vou conversar um pouco sobre perdão, sobre o que eu entendo como perdão. O perdão, longe do viés religioso, que não tem nada a ver, que representa o perdão? O perdão não é o fato de você esquecer, deixar passar, ou então a pessoa, você tem alguma situação delicada com uma pessoa, você não tem maturidade emocional para lidar com aquilo. Então, o que acontece? Normalmente, aquela situação que está se apresentando, ela está espelhando um problema seu interno. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, 90% dos nossos problemas tem uma raiz, que, no meu entendimento, pelo que eu estudo, eu sou consteladora sistêmica familiar, são metade pertencem à nossa mãe, metade pertencem ao nosso pai. Em que sentido? Nós herdamos pensamentos, situações, herdamos da malha magnética que reveste cada sistema familiar, onde tudo fica impresso, momentos bons, momentos ruins. Nós herdamos muitas, não são deficiências, são, como eu posso dizer, singularidades. E às vezes a vida nos põe à prova, nos apresentando situações para que a gente resolva aquela singularidade, tá? Entre aspas. Então, o que a gente deve fazer? É difícil, muitas situações que a gente tem com os pais, por exemplo, meu pai, eu sou a filha mais velha, meu pai sempre quis ter um menino. Meu filho, meu varão, eu fui tratada como varão até o momento de nascer. Quando eu nasci, tem uma menina. A minha mãe falou, a cara que ele olhou para você assim, ele ficou completamente desmilinguido. Ele falou assim, mas é uma menina? Aí minha mãe falou, sim, porque há 56 anos atrás não tinha ultrassom, não tinha nada, eu ficava naquela expectativa, tinha bolão na família, e eu era a primeira neta, a primeira bisneta, eu era o ser que ia permear tudo, né, onde tudo ia se iniciar. E depois disso a minha mãe ainda teve mais 3 filhas mulheres, praticamente em sequência. Então o que aconteceu? Meu pai, comigo, aquele momento ali, onde ele poderia ter me olhado, me acolhido, ele sentiu uma dificuldade, tudo bem, é um problema dele. Só que aquilo ficou marcado em mim, como depois, mais pra frente, eu vim a saber o quê? Que o pai dele também o rejeitou, porque o pai dele não queria um menino, queria uma menina. Então você vê como as histórias se repetem? E o que acontece? Isso fez o quê? Com que sempre fosse difícil a nossa relação. Existem problemas, às vezes, que a pessoa não tem questões com o pai, mas tem questões com a mãe. Então, o que isso fez? Com que eu me fechasse, com que eu tivesse sempre dificuldade, não só no meu relacionamento com meu pai, mas dificuldade com o relacionamento com os homens em geral. Porque a gente espelha isso. E eu tenho 2 meninos. Perdi um casal de gêmeos, mas eu tenho 2 meninos. Homens já. Então você imagina se eu não tivesse conhecido essa história, aí nem entra muito no perdão, mas no entendimento. Por quê? Porque cada vez que a gente dá um passo, que a gente adquire um conhecimento, a gente expande a nossa mente. E através dessa mente expandida com o tempo, com a maturidade, possivelmente, eu fui entender o quê? Eu fui entender que eu só estava espelhando, mostrando para o meu pai o que o pai dele também tinha passado. Só que assim, hoje meu pai ainda é vivo, tá? Temos um contato satisfatório, mas assim, nem sempre eu preciso aceitar ele dentro do meu coração. Eu aceito ele como meu pai dentro do meu coração. Mas ele, para mim, ele ainda tem um pouco daquele peso lá daquele primeiro instante. Aquilo ficou gravado em mim. Então eu me trabalho para quê? Para facilitar esse entendimento e passar isso para os meus filhos. E aí, ok. O que acontece? Todos nós possuímos feridas emocionais. E essas feridas emocionais, como curá-las? O nosso corpo, quando a gente se corta, sofre uma intervenção cirúrgica, a gente tem um tratamento. Vamos supor, eu tô com um nódulo, então eu preciso retirar o nódulo. Então eu passo para um profissional, ele abre, drena, limpa, costura. E eu sei que aquela ferida, ela tem um tempo X, ela não vai ficar eternamente aberta. Ela tem um tempo X para curar e desaparecer.
Só que o que acontece? A gente olha para o nosso corpo externo e o nosso corpo interno. Essas feridas que nós temos, às vezes são coisas pequenas. Às vezes o fato vamos supor, de você ser repreendida por uma situação e uma irmã ter passado batido, pronto, ali já te formou um trauma. E aquela ferida vai ficando lá dentro. E ela não sendo tratada, como tratar? A gente tem diversas ferramentas, fora os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas. A gente tem o Ho Oponopono. O Ho Oponopono, ele limpa muito. Não sei se todo mundo conhece o Ho Oponopono. Acho que todo mundo deve conhecer, ou já ouviu pelo menos falar. O Ho Oponopono, ele vai limpando essas feridas, não só da gente, mas de todo o nosso sistema familiar. Porque muitas situações, às vezes, se repetem que aconteceram lá atrás. Elas vêm se repetir hoje, por exemplo. Numa família tem um alcoólatra, um drogado, um drogadito. Então aquela pessoa, ela é excluída. Por quê? Porque ela é uma vergonha. Então a família, a maioria das pessoas, em vez de procurar um tratamento, tentar um auxílio, levanta o tapete e enfia embaixo do tapete. E aquele tapete, e aí acontece uma outra situação. Aí na geração seguinte aparece uma outra pessoa, por quê? O universo, ele trabalha em ressonância, em equilíbrio. A partir do momento que você excluiu ali alguém, você desequilibrou o teu sistema. Então, o que o universo fala? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na nova geração uma pessoa que vai se identificar com aquele ser que ficou para trás. Para quê? De forma que, ao tratarmos aquele ser que está identificado, aquele ser novinho que está nascendo, está identificado com aquele que está lá atrás, a gente possa trazê-lo novamente para o sistema, para reequilibrar o sistema. Então, o que acontece? Eu atendo às vezes muitas pessoas com problemas vamos supor, financeiros. Quem não tem problema financeiro? Né? Quem não tem pelo menos um desequilíbriozinho, um tropeçãozinho? A pessoa fala, poxa, eu trabalho pra caramba, eu sou super regulada, mas eu não consigo me distribuir, eu não consigo, nunca o dinheiro entra muito, mas também sai praticamente dobrado. Ah, vai sobrar um dinheirinho, estoura um cano. Ah, vai sobrar um dinheirinho, a máquina de lavar para. Fala, poxa, tem sempre, entra por aqui e sai por aqui, por que isso? Então, às vezes a gente no campo, ao colocar ou com pessoas ou com bonecos, a gente vai trazer o quê? A gente vai trazer aquela situação que ficou no passado e que fez aquela pessoa hoje se identificar e tá passando tudo novamente, para quê? Para a gente resolver aquela questão. E muitas vezes a gente fica com raiva. Ah, poxa, trabalho tanto, faço tudo direitinho, caramba, por quê? Fica com raiva. Aí muitas vezes ao constelar, vem o quê? Pô, mas eu nem conheci, eu nem sei quem era, mas tá na tua malha magnética, tá lá. Você foi o sorteado para quê? Para resolver aquela questão. Então o que acontece? E assim é com o perdão. O perdão, se tudo que se apresentar na nossa vida, nós tentarmos dentro do nosso racional resolvermos, a gente não vai resolver nada. Então, o que acontece? Ao procurar o autoconhecimento, ao expandir a nossa mente, ao passar pelos atendimentos, aqui, por exemplo, as desobsessões, os tratamentos espirituais, os tratamentos transdimensionais, a gente vai resolvendo, vai curando essas feridas internas e com isso a gente vai conseguindo ver que a nossa vida flui. Porque muitas vezes a vida não flui porque é um grãozinho que ficou lá atrás esquecido. Poxa, mas tem que ser justo eu? Sim. Possivelmente, porque o que acontece? Quando a pessoa tem um vício, alguma coisa, qual é o papel dela no sistema? Ela é normalmente a pessoa mais sensível do sistema. Ela está puxando toda a problemática do sistema para ela. E como isso é lidado? Ah, a gente interna, a gente exclui. Não, isso precisa ser olhado, isso precisa ser acolhido. Porque nós, infelizmente, o ser humano, ele não tem muito hábito de se autoacolher até. Quando a gente tem um problema, às vezes a gente deixa faz com que aquilo vire uma ferida emocional, por quê? Às vezes por falta de acolhimento. Muitas feridas que nós trazemos vêm da nossa infância. Vem de uma falta de entendimento, talvez às vezes uma falta de um colo. Mas por que a minha mãe ou o meu pai não me deu aquele colo? Porque ele também não teve. E hoje eu, como adulta, eu tenho condições de acolher essa minha criança interior. Porque é como se a gente ficasse parado. Eu tenho pessoas de idade que às vezes estão com dificuldades até a nível de saúde. Por quê?
Porque ainda estão cristalizados naquele trauma de infância. Porque ainda, todas as situações, quando a gente põe a mãe e o pai, você se dá bem com seus pais? Sim, nossa, uma maravilha. Então, não, a gente teve umas dificuldades, mas passou. Só que isso é a nível consciente. A nível inconsciente, se a pessoa não sabe que aquela pedra é a mãe, que aquela pedra é o pai, ela vai se abrir e vai dizer o que realmente é e como realmente acontece. E a partir daquele entendimento, a gente vai começar a fazer o quê? A fazer as falas, a tentar colocar tudo em dia. E com o perdão, o que acontece? Muitas vezes a gente se sente, porque na realidade, bem, assim, saindo do viés religioso, o perdão, o que ele é? O perdão não existe. E quando eu falo, você chega para mim, a gente teve um entreveiro. Você chega para mim e fala, você me perdoa? Aí eu falo, não, tudo bem, eu te perdoo. Nesse momento que você diz, você me perdoa, você desce um degrau. E a partir do momento que eu falo, eu te perdoo, eu subo um degrau. Ou seja, quando eu digo que te perdoo, eu estou deixando toda a responsabilidade do que aconteceu com você. Só que, na realidade, para qualquer situação na vida, 50% principalmente, no casal, uma mãe, filha, 50% é responsabilidade de uma, 50% é responsabilidade de outra. Então, a gente tem que entrar no entendimento que isso, me perdoa, te perdoo, não. A gente tem que sentar, conversar, entrar no entendimento, e não é esquecer, jogar para longe, não. É entrar no entendimento de alma, de coração. E compreender que aquela pessoa, às vezes, está espelhando um problema nosso. E que o universo faz as coisas de uma forma e nos traz para quê? Para a gente poder ampliar a nossa consciência, para a gente poder se olhar de uma outra forma, talvez de uma forma amorosa, porque, por incrível que pareça, o perdão mais difícil é a nós mesmos. A gente não se perdoa em muitas situações. Só que a gente tem que entender que a gente faz o possível com as ferramentas que a gente tem no momento. Por exemplo, situações que aconteceram há 20 anos atrás, eu teria resolvido de uma outra forma. Por quê? Porque hoje eu tenho outras ferramentas. Só que eu tenho que entender que eu fiz o que era possível. E assim é no casamento, assim é na família, assim é no trabalho, assim é com os filhos. Muitas vezes a gente começa a conversar e quando a gente percebe, a gente já está gritando. Mas por que a gente está gritando? Se era uma situação que a gente podia... mas é uma criança, porque só entende no grito. Não é. É porque alguém lá atrás fez o mesmo com a gente. Então a gente hoje, tendo o conhecimento que a gente tem que fazer de uma forma diferente. Fazer de uma forma mais amena, mais amigável, mas, volto a frisar, o perdão mais difícil é a nós mesmos. Se eu perguntar para cada um, eu tenho certeza que cada um, você que é psicanalista, não sei se você concorda comigo, mas cada um tem uma situação em que não se perdoa. E essa situação que não se perdoa é o quê? É uma ferida interna. Você imagina, você tem um machucado, em vez de você limpar, de você fazer asepsia, deixar o ar, você vai, machucou, tudo bem, vai lá e tampa, deixa aquilo fechado. O que vai acontecer? Aquilo vai inflamar, aquilo vai infeccionar, aquilo vai criar pus, aquilo vai dar uma desgrama. E às vezes, era um negocinho pequeno. O fato de você ter escondido, de você ter, não, vou fechar e tudo bem. Aquele negócio vai virar, vai pegar uma proporção gigantesca. Às vezes vai ter uma cangreira, vai ter que cortar uma mão, né, ponto figurado. Por quê? Porque era uma coisa pequena que era fácil de ter tratado. O problema é que muitas das pessoas também falam coisas pra gente, que a gente ouve e não tem nenhuma reação. Eu não vou ser reativa porque eu sou um ser iluminado, hoje eu trabalho lá no projeto, então eu não posso. Não, eu engoli com vidro, peraí, vem cá, vamos conversar. Olha, eu não gostei daquilo que você falou. Mas é minha mãe? Ok. Minha mãe hoje, mãe, pai é função. Hoje eu sou adulta. Minha mãe, hierarquicamente minha mãe, amo minha mãe, meu pai. Mas em determinadas situações, a gente tem que olhar como adultos. A adulta da Silvana e a adulta da minha mãe, a adulta da Deolinda. Sentar e falar, olha, às vezes no início eu também tinha dificuldades com a minha mãe. Só que aí minha mãe falava uma coisa, eu falava, tudo bem, minha mãe. A gente precisa aprender que eu, com muito sacrifício, aprender a pôr limite, a dizer não. Minha mãe falava assim, eu preciso de arroz. Eu estava terminando de atender uma pessoa, tinha uma outra para atender, tinha a minha casa. Eu terminava de atender, largava tudo e saía correndo para comprar o arroz para minha mãe. Aí chegava, mãe, você pediu o arroz? Tudo bem, mas não precisa ser agora. Nossa, aquilo me acabava por dentro.
Em vez de eu chegar e falar, mãe, vem cá, senta aqui, é isso, isso, isso. Eu falava, tá bom, tudo bem, ia embora. E aquilo foi virando um buraco dentro de mim. Chegou uma hora que eu falei, não, ou chega ou chega. Ou vou acabar tendo uma coisa ruim dentro de mim. Aí eu cheguei e falei, senta aqui, tá acontecendo isso, isso. Nossa, filha, mas eu não tinha parado para perceber. Eu falei, mas mãe, como? Não, não sei. Porque quando a minha mãe me pediu as coisas, eu também largava o que eu estava fazendo e ia fazer. Eu falei, então, tá vendo, mãe, vamos interromper isso. Quando eu preciso pedir alguma coisa para os meus filhos, eu falo, olha, eu preciso de tal coisa, mas faz, só não esquece, mas faz uma hora que vocês puderem, tá tudo certo. A gente pode fazer a vida da gente ficar mais leve. E isso, há muito tempo atrás, era um cavalo de batalha para mim. E hoje já é uma coisa simples. Por quê? Porque eu consegui fazer o quê? Olhar para aquela ferida, já estava virando uma ferida, com a minha consciência ampliada, e ver que aquilo eu podia sentar e conversar. Tem muitas situações que a gente tem no dia a dia, no cotidiano, com o chefe, com o marido. A nossa maior prova está dentro do nosso lar. Nossos maridos, nossos filhos, nossos pais. E a gente é obrigado a conviver. A gente não sabe o que aconteceu lá para trás, né? Claro, de repente, sei lá, é um bando de inimigos, porque que a gente vai pegar, a gente escolhe a dedo, né? Os nossos familiares para botar ali e falar, agora você vai, minha filha, ou vai ou vai. Ou talvez, eu não sei se eu dei esse motivo lá atrás e hoje eu tô aqui para sentir, para curar. Porque o que acontece? Não existe cura se não houver perdão. Mas em primeiro lugar, perdão com a gente mesmo. Então, assim, falei, para dizer o quê? Que o perdão é cura, que o perdão não é esquecimento, que o perdão é você olhar para aquilo e com tudo que você tem de melhor, todas as ferramentas que você tentar, é só uma dificuldade. E normalmente, depois, quando a gente resolve aquela dificuldade, a gente dá um passo para trás, ou tem pode falar, nossa, era uma coisa tão pequena e poderia ter virado mais uma ferida emocional, porque feridas emocionais todos nós temos. Às vezes a gente tem um bebê, a gente tem o bebê, o bebê chora, você vai lá, pega, taca ali, tá chorando, tá com fome, taca ali uma mamadeira. Ou então, o bebê tá chorando, meu Deus, fralda. Não, não é fralda. Ai, meu Deus, chacoalha. E a gente começa a ficar desesperado. E o bebê, qual é o problema do bebê? A roupinha dele tem uma etiqueta, que quando ele se vira, a etiqueta pinica. Só que, como ele não fala, como é que eu vou adivinhar que é a bendita da etiqueta que pinica? Entende? Então é uma coisa. E aquilo, pra gente. E a gente taca na madeira, e taca na madeira. Aí muitos históricos de obesidade hoje em dia. Era uma coisa tão pequena, mas era uma coisa que nem hoje eu sei. Mas quando eu tive meus filhos eu não sabia. Eu não sabia. E eu posso ter possivelmente até criado situações na vida deles. Só que hoje eles já têm o entendimento que cada vez quando a gente se cura, a gente cura uma parte do nosso sistema. E essa cura, ela vai refletir em quem vem depois. Então isso já reflete neles. Então eu percebo que muitas dificuldades que a minha mãe teve, eu já tive menos, eles estão tendo menos, e se Deus quiser, os meus netos vão ter menos ainda. Até chegar num nível que todo mundo, que a vida vai fluir simples para todo mundo. Porque se a vida fluísse para todo mundo simples, alguém ia querer olhar para alguém, para algo que ficou para trás, ia parar para ficar, ai meu Deus, porque meu pai me punha de castigo de joelho no milho, porque meu pai deu uma boneca para as minhas 3 irmãs e não deu para mim porque eu estava de castigo. Não, a gente resolveu, é criança, cada adulto tem que cuidar da sua própria criança. E às vezes a gente tem situações que a gente é reativo, que a gente tem vontade de sair, bater a porta, falar um palavrão cabeludo. Mas não é a atitude do adulto, é a atitude de quem? Da criança. Por quê? Porque ela fala, já que você não toma uma atitude, eu vou pisar muito no teu pé, vou te dar muito chute na canela, você tem que reagir. Mas eu não estou reagindo por mim, estou reagindo pela minha criança. Quem tem que acolher a minha criança? Eu mesma. Quando a criança está acolhida, essas birras, esses ataques de gritaria, você vê, olha, eu não sei. Bom, na minha casa tem uns 3 ou 4 assim ainda. Você vê. E já são adultos. Meu pai era um. Ele falava uma coisa, se você não obedecia, ele saía batendo porta, ele saía jogando as coisas. Eu tenho horror disso, eu travo. Aí eu fui entender por quê. Por que isso? Eu fui procurar saber por que eu travava, ficava sem ação. Por quê? Ele também travava. Porque o pai dele fazia igual, o pai dele, o avô dele fazia igual. Todos os homens eram violentos, todos os homens batiam. E a gente, às vezes, sem perceber, vai procurar um marido com aquelas qualidades do nosso pai. Inconscientemente, a gente vai procurar um marido que espelhe 100% quem é o nosso pai. Por quê?
Porque a gente tem uma ferida emocional que precisa ser vista. A partir do momento que você olha para aquela ferida emocional, que você cuida daquela criança, é como se você se desconectasse. Não, tudo bem, você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu. Os seus problemas que você passou, eu sinto muito, mas eu vou tentar fazer diferente. Não é, ai, me perdoa, Não, eu sinto muito, vamos tentar resolver, vamos sentar. Já aconteceu com algum de vocês terem uma situação de vocês ficarem com raiva de alguém e vocês procurarem a pessoa, e a pessoa teve a raiva naquela hora, dali a uma hora, meia hora, a pessoa já nem lembra mais. E você tá com aquilo doendo em você. Você chegar e falar, vem cá, vamos conversar, senta aqui na hora. Vem cá, senta aqui. É isso. Você resolve, você sana dos dois lados e a vida flui. Porque às vezes a gente tem muitas dificuldades que são o quê? Coisas que ficaram lá de trás. Ah, mas a gente herda tudo. Sim, a gente vai limpando o nosso caminho. Você não precisa passar no caminho e tem um monte de folha. Você precisa limpar as folhas para você passar, para você não escorregar, porque você quer um caminho livre. E você limpando o teu caminho, quem vem atrás? Teus filhos, teus netos vão encontrar esse mesmo caminho limpo. Então é assim, é se acolher, é se perdoar, e é tentar sempre ter uma visão expandida de tudo que se apresenta. Desde a dificuldade de, putz, o dinheiro não deu para pagar aquele boleto, que é o que mais descabela a gente, né? Até uma malcriação, às vezes, de um adulto que faz uma birra de criança e você, às vezes, entra na pilha e vai lá e grita, parar e falar assim, pera um pouquinho, o que uma adulta faria numa situação dessa? Deixa eu gritar, deixa eu espernear. Ok. Aquilo diz dele, não diz de mim. Eu não tenho que trazer para dentro de mim as questões dele. As questões são dele. E vou te falar, e se a gente viver 10 vidas a gente vai ter problema. 10 vidas a gente vai ter feridas emocionais. Às vezes é uma resposta torta que a gente recebe num dia de uma pessoa que a gente ama e que não está acostumada a ouvir. Só que a gente não sabe como foi o dia da pessoa. Não é porque ele não me ama mais, não. Eu não sei como foi o dia dele. Eu não sei se ele tá, ou ela tá cansado, tá com fome, tá com dor, tá com o saco cheio. É normal a gente ter o saco cheio de vez em quando, ou às vezes sempre. Mas a gente tem que parar e olhar o quê? Olhar para o nosso interno. A partir da premissa que a gente precisa se perdoar e ir atrás de ferramentas para ir se resolvendo. Porque através das nossas atitudes, a gente abre uma porta para que tudo flua. Para os nossos filhos, para os nossos netos, até chegar no nível que vai estar todo mundo pura luz. Muitas e muitas encarnações talvez para frente, ou talvez uma ou duas. Mas assim, em tese, eu acho que deu. Eu acho que eu dei bastante volta, mas acho que deu para me fazer entender. Perdão é vida, perdão é cura. Então, eu sinto muito para vocês também se eu falei muito, tá um calor danado, mas eu vou encerrando, e muito obrigada por vocês terem me ouvido, e que vocês possam levar para reflexão, para você refletir. Será que sempre que uma questão difícil, não difícil, a gente não pode dizer essa palavra, quer dizer, desafiadora. Sempre que uma sessão, um problema, uma questão desafiadora se apresenta, será que eu usei todas as ferramentas que eu tenho para tentar resolver? Será que aquilo pertence a mim? Pertence a um outro? Para, olha, reflete, respira, sem reatividade, sem responder na mesma moeda, na mesma hora. Isso já ficou lá para trás. A gente já tem iluminação suficiente para fazer diferente. Tá? Com gratidão a todos vocês e que a gente possa, beijos, que a gente possa agora continuar com os nossos trabalhos. Obrigada. Obrigado.